Qual foi o momento em que a ficha caiu de que o trauma do seu filho não era coisa do passado? A ex do meu filho obrigou ele a fazer 1000 burpees só porque ele comeu um pedaço de bolo de aniversário e ainda caiu na risada quando ele desabou de cansaço. Quando mostrei pra ela o vídeo em que dizia "adorei acabar com ele", ela só deu de ombros e soltou. Pelo menos agora troquei por alguém melhor. Fui embora sem dizer nada. Isso faz 4 meses. Hoje cedo, ela tinha recebido 47 ligações não atendidas do terapeuta. Quando o Jake chegou em casa e jogou a bola de basquete da varanda, senti que tinha algo estranho acontecendo. Mas também sabia que, se eu fosse atrás dele e perguntasse o que estava pegando, ele ia me tratar com aquele desprezo típico de adolescente, mandando eu sumir do quarto. Então, preferi esperar até o dia seguinte e acordei ele com uma omelete bem quentinha. Mas ele não estava lá. Foi quando ouvi um barulho vindo do quintal. Fui até o galpão e encontrei meu filho no chão, suando em bicas, fazendo flexões sem parar. Ele tinha acabado de chegar na repetição número 65 quando me percebeu ali parado. "Pai, preciso falar com você sobre uma coisa", disse, ainda ofegante. Ele abriu o coração e contou tudo o que tinha rolado no treino. A ex dele, que não prestava, deu o moletom preferido dele pro novo namorado, o Trevor, que era o capitão do time de basquete. Depois do treino, o Jake pediu o moletom de volta e ela olhou ele de cima a baixo e soltou. Agora tá com alguém que tem músculo de verdade. O Trevor vestiu o moletom e fez pose, enquanto o resto do time caía na gargalhada. Olhei pro meu filho esperando ver tristeza ou frustração, mas no lugar disso, vi um brilho estranho no olhar dele. Cansei de ser o gordinho ridículo que todo mundo zoa. Vou mudar tudo em mim. No começo, achei que talvez fosse bom pra ele. Afinal, exercícios ajudam a colocar a cabeça no lugar, e talvez era disso que ele precisava. Só que em 2 semanas, ele já tinha perdido 9 quilos. A professora, Dona Thompson, me ligou dizendo que ele estava dormindo na primeira aula. Fui conversar com ele e ele mostrou o histórico do despertador. Estava acordando todo dia às 4 da manhã para correr, antes de ir para a academia às 5. Gente de sucesso faz sacrifício, dizia com a maior seriedade do mundo. Depois disso, as mudanças vieram rápido. Peguei ele fazendo 1000 burpees de madrugada porque tinha comido um pedaço de bolo na escola. Quando a avó veio visitar, preparando aquela lasanha que todo mundo ama, ele ficou na mesa abraçado num pote de comida, enquanto ela chorava baixinho. "Não posso me dar ao luxo de sair da dieta", ele falava, mastigando frango seco. "Você sabia que ela me fazia andar atrás dela na escola pra ninguém saber que a gente namorava?" A voz dele falhou um pouco. "Vou virar alguém que ela vai se arrepender de ter perdido." Em 2 semanas, 9 quilos a menos. Até que numa tarde, fiz o que prometi pra mim mesmo que nunca faria. Mexi no diário dele. Na segunda página, meu estômago embrulhou. Estava escrito: "Minha mãe sabia que eu era gordo e nunca me contou a verdade." O que é preciso entender é que a mãe dele morreu quando o Jake tinha só 11 anos, vítima de um transtorno alimentar. Ela preparava pratos enormes pra ele enquanto, escondida, passava fome. Foi o Jake quem a encontrou desmaiada na cozinha. As últimas palavras dela pra ele foram: "Você é perfeito do jeitinho que é, meu amor." E agora, meu filho estava se destruindo do mesmo jeito, achando que aquelas palavras eram só mais uma mentira. Naquela noite, sugeri pra ele um terapeuta que um amigo de família tinha recomendado. "Não, pai, eu te odeio." Eu esperei que ele explodisse, mas em vez disso ele só assentiu em silêncio, como se já esperasse por aquilo. Nas semanas seguintes, o Jake foi às sessões sem reclamar. O Dr. Liam dizia que ele estava indo muito bem. O Jake até voltou a tomar café da manhã comigo de vez em quando. Achei que a pior parte tinha passado, até que 6 meses depois, recebi uma ligação da polícia. Disseram que encontraram meu filho tentando se afogar no Lago Miller às 5 da manhã. Só que o Jake não estava tentando morrer. Estava treinando igual os Navy SEAL, na água gelada, com os lábios roxos e em hipotermia, mas ainda nadando. Quando tiraram ele de lá, ele repetia: "Eu não sou mais fraco. Fala pra Sarah que eu não sou mais fraco." Os paramédicos disseram que ele pediu para checarem o percentual de gordura dentro da ambulância. Ele estava com 54 quilos e 1,73 de altura. Ficou internado, dormindo, quando a Sarah apareceu usando o moletom dele. Levou o Trevor junto, que ficou de canto com cara de deboche. "Eu não queria que isso acontecesse", ela disse, mas logo completou: "Só fui sincera sobre o moletom." Jake acordou no meio da conversa, viu o moletom e começou a rir. Não era uma risada normal, era estranha, quase assustadora. "Claro que você está usando ele", disse. "Claro que está." Ele não conseguia parar de rir. A enfermeira correu para aplicar um calmante enquanto a Sarah saía do quarto. Mesmo depois que eles foram embora, o coração do Jake não estabilizava. O médico me chamou de lado para explicar que o corpo dele estava parando. Começaram a alimentação na veia, mas o Jake arrancava os tubos. "Isso está me engordando", ele sussurrava. Naquela noite, o coração dele parou 2 vezes. Conseguiram reanimar, mas o médico disse que os danos eram sérios. Ele acordou mais uma vez. "Pai, agora eu tô magro o suficiente?" perguntou baixinho. Eu disse que ele era perfeito, que sempre tinha sido perfeito. Ele sorriu e respondeu: "Não mente pra mim igual a mamãe mentiu." O Jake morreu às 3:30 da manhã. A causa oficial: parada cardíaca por desnutrição grave e hipotermia. Fiquei em silêncio, não porque não estivesse destruído, mas porque sabia que precisava fazer a Sarah pagar. Fiquei 20 minutos parado no carro em frente à funerária, assistindo ao story da Sarah no Instagram, a visão embaçada pelas lágrimas.
Lá estava ela, com o moletom do Jake jogado nos ombros, rímel todo borrado de propósito, fazendo pose pra selfie. A legenda: "Hip Jake, você foi amado", com 3 coraçõezinhos partidos. Minhas mãos tremiam no volante enquanto via ela passando filtro atrás de filtro para escolher o melhor pro teatrinho do luto. O estacionamento já estava quase vazio. Depois do velório, a maioria já tinha ido embora, mas a Sarah ficou com as amigas, todas revezando abraços enquanto ela apertava o moletom como se fosse um troféu. Notei a mancha de ketchup seca na manga esquerda, do último hambúrguer que o Jake topou comer comigo em casa, 3 dias antes do lago. Saí do carro e fui até elas. Sarah me viu chegando, segurou o moletom ainda mais forte e sussurrou algo pras amigas, que logo formaram uma meia-lua em volta dela. Falei com firmeza, mais do que senti por dentro, e pedi o moletom de volta. Só isso. Os olhos da Sarah se encheram de lágrimas frescas enquanto ela pressionava o tecido no rosto, dizendo que era tudo que restava dele, que precisava de algo para lembrar dele. As amigas concordaram com a cabeça, me olhando como se eu fosse um monstro. O Trevor apareceu do nada, se colocando entre a gente, ex-colega do Jake e agora defensor da Sarah. Disse para eu superar, que cada um tem seu jeito de viver o luto. Atrás dele, percebi que o rosto da Sarah mudou por um segundo. As lágrimas cessaram e um sorriso discreto apareceu no canto da boca. Ela se aproximou de mim e sussurrou algo que jamais vou esquecer. Contou que o Jake, na verdade, sempre quis ser igual ao Trevor. Aquilo me paralisou. Virei as costas e fui direto para o carro sem dizer mais nada, mas ainda tive tempo de ver a Sarah esconder o rosto no peito do Trevor, retomando a atuação para quem quisesse assistir. Antes de eu conseguir sair, o técnico de basquete do Jake me alcançou na porta. O treinador Miller me chamou de lado, com uma expressão pesada, quase culpada. Tentou falar sobre o episódio do moletom no treino, dizendo que deveria ter se posicionado naquela hora. Depois soltou algo que me fez gelar por dentro. Não era a primeira vez que via a Sarah com aquele tipo de comportamento. Ela tem um padrão, disse ele. Um padrão de colecionar troféus. Voltei para casa atordoado e, na manhã seguinte, aquele torpor tinha virado uma raiva cortante. Eu não podia deixar aquilo passar. Não agora que a morte do Jake estava virando mais uma história da Sarah. A primeira vez que a vi vendendo pulseiras em homenagem foi na porta da escola. Montou uma mesa com a foto de formatura do Jake, quando ele ainda estava saudável, sorrindo, e as pulseiras diziam, em memória do Jake, 75 cada. E ela embolsava todo o dinheiro. Observei do outro lado da rua, vendo os alunos fazendo fila para apoiar. Ela até usou a última foto de Instagram do Jake sem pedir, aquela que eu mesmo tirei dele jogando basquete na garagem de casa, só 2 meses antes. Naquela noite, minha irmã me ligou dizendo que o pessoal estava preocupado, que eu estava estranho desde o enterro. Perguntou se eu já tinha pensado em grupo de apoio ou terapia para luto. Foi aí que me dei conta. A Sarah já estava construindo a narrativa dela, a da namorada sofredora e do pai descompensado. Eu já conseguia enxergar o final dessa história. Naquela noite, revirei o quarto do Jake de cima a baixo. Atrás da escrivaninha, apertado entre livros velhos, encontrei um caderno que eu nunca tinha visto. Minhas mãos tremiam ao abrir. Ali estavam páginas e mais páginas de anotações com datas. Não chegava a ser um diário. Era quase um registro frio, metódico. Ele anotava tudo. Cada comentário maldoso, cada humilhação em público, cada vez que ela o fazia se sentir pequeno. Ia até 8 meses atrás, começando só 2 semanas depois que começaram a namorar. 3 de novembro. Ela disse que minha risada era vergonhosa na frente das amigas. 18 de dezembro. Me fez esperar no carro durante a festa da Emma porque não queria que me vissem com ela. 22 de janeiro. Me chamou de namorado de treino achando que eu não estava ouvindo. No dia seguinte, a mãe da Sarah ligou. A voz da senhora Thompson era suave, mas firme, tentando ser compreensiva. Disse que entendia minha dor, mas que a Sarah era só uma adolescente e tinha cometido erros. Todo mundo fala besteira sem pensar, e esse estresse do vestibular não faz bem pra ninguém. A ameaça era sutil, mas dava pra entender o recado. Naquela tarde, criei uma conta anônima nas redes sociais. Nada muito dramático, só um espaço para registrar a verdade. Comecei a salvar prints das postagens da Sarah sobre o Jake e a comparar com as mensagens cruéis que achei no celular dele. O contraste era absurdo. O luto público dela frente à crueldade privada. 2 dias depois, fui chamado para tomar um café com os pais do Trevor. Os Miller sempre foram legais, mas estavam visivelmente desconfortáveis na mesa da cozinha comigo. Preocupavam-se com a influência da Sarah sobre o próprio filho e a senhora. Miller disse que sentia o Trevor diferente desde que passou a andar com ela. Não sabiam exatamente o que era, mas tinha algo errado. Continuei investigando. Na mochila do Jake, além de calculadora e cadernos, encontrei coisas dela também. Uma foto do time em que ela desenhou corações em volta do Trevor, as anotações de física avançada do Jake que ela agora usava na própria aula. Ela postava essas coisas nos stories como se fossem lembranças emocionantes, mas reparei nas etiquetas de preço em vários itens de lembrança que ela vendia. Estava lucrando de todas as formas possíveis com a morte do meu filho. Até que a melhor amiga da Sarah, Alexandra, me mandou uma mensagem privada, dizendo que tinha medo da Sarah, mas não podia provar nada. Já tinha visto a Sarah destruir outras pessoas antes, mas no fim, todo mundo só culpava a vítima. Ela apagou a mensagem logo em seguida, mas eu já tinha feito print. Na semana seguinte, meu irmão veio me visitar. Sentou comigo no quarto do Jake, olhando as provas que eu tinha juntado, e sugeriu que eu precisava seguir em frente, que essa obsessão estava me fazendo mal.
Comentou que a família da Sarah cogitava pedir medida protetiva depois do que aconteceu no estacionamento. Senti que as paredes estavam se fechando, mas não parava, não enquanto continuava achando mais coisa. No celular do Jake, entre mensagens arquivadas, encontrei conversas dele com a Sarah do tempo em que ainda namoravam. Ela chamava ele de namorado de treino, na cara dele, não só pelas costas. Essas mensagens eram da época em que o namoro deveria ser bom. Ela sempre foi cruel, desde o início. Passei a reparar na Sarah com outro garoto nos eventos da escola, o David Chen, outro menino acima do peso da turma do Jake. Ela postava fotos dos dois juntos na academia, com legendas motivacionais, dizendo que estava ajudando ele a mudar de vida. O padrão estava se repetindo, escancarado diante de todo mundo. Trabalhar já não dava mais. Durante uma apresentação sobre transformação de marca, fiquei encarando o slide e pensando na transformação do Jake. Meu chefe recomendou que eu tirasse uns dias e concordei, mas não contei que estava usando esse tempo para seguir juntando provas. Meu próximo passo foi procurar a orientadora da escola. A professora Price me ouviu com paciência, mas deu a resposta que eu já esperava. Cada um vive o luto de um jeito. Adolescentes processam a perda de formas diferentes. Já tinha parado para pensar que talvez eu estivesse projetando minha culpa? Saí do escritório dela assim que percebi que a filha dela, Emma, era uma das melhores amigas da Sarah. Acabei seguindo a Sarah até o shopping num sábado. Não me orgulho disso, mas eu precisava saber. Ela ficou 2 horas experimentando roupas de grife, sempre com o moletom do Jake amarrado na cintura. Ria com as amigas, tirava selfies. Parecia só mais uma adolescente comum fazendo compras, exceto pelo detalhe de estar usando o moletom do meu filho morto como se fosse só mais um acessório. O limite foi quando o melhor amigo do Jake, Liam, finalmente não aguentou e desabou. Ele já carregava a culpa desde a morte do Jake, e aquilo tudo explodiu durante um café. Ele me mandou prints de um grupo chamado Drama King, onde a Sarah tinha exposto as mensagens mais íntimas do Jake pra todo mundo. Eram conversas da noite antes dele ir pro lago. Enquanto ele estava no fundo do poço, ela fazia piada do sofrimento dele pros amigos, como se não fosse nada. A avó do Jake percebeu minha obsessão no almoço de domingo, mas ao invés de me desencorajar, se aproximou e sussurrou que tinha visto a Sarah rindo no velório. Não era nervoso, era risada mesmo, como se estivesse se divertindo quando achou que ninguém estava olhando. Aquela menina tem um olhar vazio, ela disse apertando minha mão. Cada coisa nova que eu descobria deixava mais claro o padrão. A Sarah só namorava meninos inseguros. Fazia eles se sentirem importantes até confiar nela. Aí destruía tudo de propósito, como se fosse um jogo. E ainda guardava lembranças de cada um como troféu. Aí o Nicholas apareceu. Ele namorou com a Sarah no primeiro ano, viu meu post sobre o Jake e me avisou. Ela se diverte destruindo pessoas. E o Jake não foi o primeiro. Ele mesmo passou anos na terapia depois do namoro e morria de medo de alertar outros. Mas a morte do Jake mexeu muito com ele. Fui juntando provas de tudo. Printava cada postagem em que a Sarah ganhava algo com a morte do Jake. A vaquinha online que levantou $8.000. Os produtos de homenagem que ela vendia no Etsy. As parcerias de marcas fitness usando a história trágica dela. No fim, ela estava ganhando mais com a morte dele do que o Jake jamais ganhou trabalhando. A mãe da Sarah ligou de novo, dessa vez ameaçando mesmo com acusação de assédio. Mas justamente naquela noite, a mãe do Trevor me procurou em segredo e só disse, não pare de investigar. A virada veio de novo pelo Liam. Ele confessou que a Sarah fazia ele entregar recados cruéis para o Jake. Coisas que ela queria falar, mas precisava de alguém para parecer inocente. Ele achava que era só drama de namoro, coisa de adolescente, e só percebeu que estava sendo usado para atacar o melhor amigo quando já era tarde demais. Na segunda-feira seguinte, a Sarah criou um grupo de apoio ao luto na escola. Fiquei do carro observando ela na porta, de moletom do Jake como se fosse escudo, cumprimentando os alunos com lágrimas falsas ensaiadas. Ela se colocava como vítima da masculinidade tóxica, dizendo que a obsessão do Jake com o corpo tinha acabado com os dois. Os estudantes concordavam sem perceber que estavam sendo usados para reforçar a história dela. Li o diário do Jake e reconheci o roteiro. Primeiro, ela isolava o alvo dos amigos próximos. Depois, começava a manipulação, fazendo a pessoa duvidar da própria cabeça. Por fim, sempre ficava com alguma coisa do menino, para guardar como troféu da vitória. O Jake anotou tudo, tentando provar para si mesmo que não estava ficando louco. O zelador me achou sentado na arquibancada quando todo mundo já tinha ido embora. O Sr. Rodrigues, que trabalha ali há 20 anos, sentou do meu lado e contou que viu a Sarah e o Trevor no ginásio vazio no dia antes do caso do moletom, planejando tudo. Eles riam, dizendo que iam humilhar o Jake na frente de todo mundo. Na hora ele nem ligou, achou que era bobagem de adolescente, mas agora não conseguia tirar isso da cabeça. No dia seguinte, tentei avisar os pais do David Chen. Eles me agradeceram, mas disseram que o filho precisava mesmo era do incentivo de ter uma namorada bonita. O David já tinha perdido quase 15 quilos em 3 semanas, e eles achavam ótimo, motivação, segundo eles. Saí de lá sabendo que não consegui proteger mais um dos jogos da Sarah. Minhas anotações ficaram ainda mais detalhadas. Fiz linha do tempo mostrando cada vez que a Sarah usava a morte do Jake nas candidaturas para a faculdade. Ela escrevia redações sobre ter perdido o primeiro amor por causa da cultura tóxica das dietas e se apresentava como defensora do amor próprio. Só de pensar nisso me dava enjoo.
Ela postava trechos emocionados nas redes para ganhar simpatia e tentar bolsa de estudo. Uma tal de Melissa me escreveu pelo perfil anônimo, dizendo que estudou com a Sarah no fundamental e lembrou de um caso parecido. Um menino chamado Kevin tentou se matar depois que a Sarah detonou a autoestima dele, dizendo que só estava sendo sincera sobre a aparência dele. A escola abafou tudo e a família do Kevin se mudou. Sarah ficou com a jaqueta do time dele como troféu. Eu mantinha a calma nos eventos da escola, só observando e registrando o comportamento da Sarah, fingindo que já tinha superado. Depois que fui apontando discretamente, outros pais começaram a perceber o padrão. O jeito que ela consolava o David Chen pelo peso, enquanto as amigas riam escondidas, as fotos que postava dele com legenda dizendo que amava apesar dos defeitos. A Sarah anunciou uma arrecadação beneficente no dia do aniversário que seria do Jake, dizendo que doaria para uma fundação de apoio a transtornos alimentares. Eu sabia que era para bancar a viagem dela nas férias e ainda sair de vítima. Eu precisava agir antes que ela tirasse mais proveito da tragédia do meu filho. A irmã do David Chen me procurou chorando, dizendo que encontrou o irmão correndo de madrugada mesmo sentindo dor, se pesando várias vezes por dia, escondendo comida para jogar fora depois. O mesmo padrão do Jake. Ela me implorou para ajudar antes que fosse tarde. A máscara da Sarah caiu de vez num restaurante. O garçom falou do Jake enquanto anotava o pedido e ela perdeu a linha, reclamando alto que todo mundo ficava lembrando dela do passado e precisava seguir em frente. Fez um escândalo tão grande que o Trevor ficou morrendo de vergonha. Por um momento, todos ali viram quem ela era de verdade. Não a namorada sofredora, mas uma adolescente irritada porque o jantar foi interrompido por uma lembrança inconveniente. Ela veio falar comigo na semana seguinte, propondo organizar juntas a arrecadação. Disse que assim mostraríamos para a cidade que superamos tudo. Recusei e vi o olhar dela mudar. Ela avisou que se eu não ajudasse, usaria o evento para me culpar de parentalidade tóxica. Ficou nítido que, para ela, era tudo questão de controle. O círculo dela começou a rachar quando a Alexandra pegou a Sarah, ensaiando cara de choro em frente ao espelho do banheiro, testando qual expressão passava mais verdade. A Alexandra gravou um vídeo antes mesmo dela perceber. O olhar decepcionado da Alexandra deixava claro que ela já sabia. O luto da melhor amiga não passava de uma farsa. Fui descobrindo outras mentiras quando o Tyler, amigo do Trevor, me mostrou conversas antigas. Ali ficou óbvio que a Sarah já planejava ficar com o moletom do Jake semanas antes do término. Ela chegou a dizer pro Trevor que seria engraçado ver o Jake implorando para ter o moletom de volta. Toda a humilhação foi pensada nos mínimos detalhes, só para machucar o máximo possível. Tyler se sentia culpado de não ter contado antes, mas morria de medo de se tornar a próxima vítima da Sarah. O controle dela funcionava só por causa da hierarquia social da escola e dos pais, que faziam vista grossa pro que ela aprontava. Ela não tinha como manipular provas nem calar todo mundo que viu o que fez. O poder dela nascia da dificuldade que as pessoas têm de encarar uma adolescente de luto, só que essa proteção foi enfraquecendo conforme mais vítimas apareciam. O treinador Miller nem lembrava mais das imagens antigas das câmeras de segurança do ginásio, mas quando eu insisti para ele rever, encontramos um vídeo nítido da Sarah instruindo o Trevor sobre como armar a humilhação do Jake. Ela tinha coreografado tudo, posicionou colegas para barrar qualquer rota de fuga. O treinador ficou abalado vendo aquilo, percebendo que talvez tudo pudesse ter sido diferente se ele tivesse prestado mais atenção. A avó do Jake ofereceu todas as economias que tinha para expor o que a Sarah fez, mesmo com a família pedindo para ela deixar para lá. Não conseguia suportar a ideia de outros netos passarem pelo mesmo sofrimento. Ela dizia, já perdi 2 netos, o Jake, vítima da Sarah, e a mãe dele, que não aguentou a pressão. Não deixaria que a Sarah continuasse fazendo vítimas. Foi então que comecei a conversar com outras famílias que também tinham sido enganadas ou afetadas pelas manipulações da Sarah. Acabamos criando uma rede de apoio informal, dividindo informações e ficando atentos a qualquer sinal de que ela mirasse em alguém novo. Sarah nunca conseguiu se infiltrar entre nós. Todos já sabíamos ver além das aparências. Nosso objetivo era só documentar tudo e proteger possíveis vítimas, nunca ameaçar ou buscar vingança. Sempre mantive uma postura correta, tudo dentro da lei. Nada de perseguição, nada de ameaça. Meu foco era reunir provas e proteger quem corria risco. Toda conversa era registrada. Cada postagem em rede social era salva. Cada testemunho era documentado. Eu ia expor a Sarah com a verdade, não com intimidações. O dia do confronto foi por acaso, no supermercado. Ela estava com a mãe e acabamos no mesmo corredor. Passei por elas e, do nada, ouvi a Sarah dizendo que precisava que o Jake sumisse para poder ficar com o Trevor. A mãe dela ficou em choque e a Sarah tentou disfarçar, mas eu já estava gravando com o celular. Ficou tudo registrado, sem margem para dúvida. Logo surgiram testemunhas confirmando o padrão da Sarah de escolher garotos inseguros como alvo. Professores lembraram de episódios que tinham deixado passar como se fosse só drama de adolescente. Pais recordaram comentários estranhos dos filhos sobre a Sarah. Ficou claro, ela mirava em quem era vulnerável, ganhava confiança e destruía a autoestima deles enquanto transformava cada um em troféu.
Os pais da Sarah começaram a se afastar aos poucos, principalmente quando vizinhos começaram a comentar suas preocupações. A senhora Thompson não defendeu mais a filha em público depois de ser procurada por várias famílias trazendo provas concretas. O Sr. Thompson chegou a ser visto discutindo com a Sarah na garagem depois que os pais do David Chen finalmente confrontaram o casal sobre o comportamento dela. Muita gente começou a ligar os pontos, vendo que as manipulações da Sarah estavam espalhadas pela escola inteira, no comitê do anuário, no teatro, no grêmio estudantil. Cada grupo era um novo jogo cruel para ela. Quando começaram a comparar relatos, o padrão ficou impossível de negar. Alguns pais se organizaram para monitorar discretamente a influência dela sobre alunos mais frágeis. Criamos um sistema de alerta, avisando quando ela demonstrava interesse por alguém. Não era vingança, era proteção. Proteger possíveis vítimas das guerras psicológicas da Sarah. O Trevor foi ficando cada vez mais abalado com a frieza dela. No começo, ele entrou no namoro pelo status, sem imaginar o quanto ela era cruel. Quando ouviu a Sarah dizendo que ia guardar o moletom do Jake como troféu, algo mudou nele. Ele gravou a confissão dela escondido, mas ficou dias sem saber o que fazer com aquela prova. Pais de alunos que antes apoiavam a Sarah passaram a me procurar para pedir desculpas. Eles tinham acreditado no papel de vítima que ela fazia, mas começaram a perceber detalhes. O jeito como ela sorria ao falar da morte do Jake, como ela sempre puxava a conversa para valorizar a própria imagem. Todo o teatro dela ficou óbvio quando as pessoas souberam o que prestar atenção. As opções da Sarah foram sumindo conforme a história do fundo memorial vazou. Gente envolvida nas bolsas e nas admissões de faculdade começou a desconfiar da arrecadação. A imagem de vítima que ela construiu com tanto cuidado foi desmoronando conforme mais gente analisava a cronologia dos fatos. Aqueles programas de bolsa em que ela apostava começaram a sumir do horizonte. E foi aí que veio a história da primeira vítima da Sarah, lá no primeiro ano do ensino médio. A família tinha ficado calada por vergonha, mas a morte do Jake deu força para eles falarem. O filho deles tentou se matar depois de meses de tortura psicológica da Sarah. Ela ficou com os tênis dele como troféu e ainda postava foto usando no Instagram, como se fossem só um acessório da moda. Os pais tinham as imagens salvas. Me esforcei para garantir que o David Chen recebesse apoio sem se expor. Os pais dele só entenderam a gravidade quando a irmã mostrou as provas que eu reuni. Eles afastaram o David da escola por uns dias e colocaram ele na terapia. Depois, o próprio David me contou que a Sarah mandava mensagens o dia todo, variando entre declarações exageradas de carinho e comentários cruéis sobre o corpo dele. Professores e treinadores do Jake se uniram para compartilhar arrependimentos e observações. Montaram uma apresentação para o conselho escolar sobre como identificar sinais de abuso psicológico entre estudantes. A senhora Thompson, de inglês, confessou que notou os textos do Jake ficando cada vez mais tristes, mas não tinha ligado os pontos com a influência da Sarah. O treinador Miller jurou que dali em diante observaria muito mais de perto a dinâmica do time. Todas as tentativas da Sarah de inventar uma nova versão dos fatos caíram por terra quando muita gente começou a comparar as informações. Ela tentou argumentar que estava sendo perseguida simplesmente por viver o luto de um jeito diferente, mas as evidências eram irrefutáveis. O que ela postava nas redes sociais não batia com o discurso público. O histórico do relacionamento com Trevor deixava claro que a humilhação do Jake vinha sendo arquitetada fazia semanas. A dona Miller presenciou a Sarah debochando da morte do Jake numa festa do pijama lá em casa. Ela estava levando lanche para as meninas quando escutou a Sarah rindo e dizendo: "Troquei o Jake pelo Trevor." As outras meninas ficaram sem graça, mas também riram, com medo de virar alvo. A dona Miller ficou parada no corredor, sentindo o peso daquilo. Minha reputação na comunidade foi se reerguendo aos poucos, à medida que as pessoas enxergavam meu lado protetor e não alguém em busca de vingança. Participei de reuniões do conselho escolar, entreguei toda a documentação para os administradores e batalhei dentro do sistema para levantar consciência. Aquela imagem de pai descontrolado e rancoroso que a Sarah tentou pintar não colava com a pessoa calma e determinada que todos viam. A Alexandra finalmente teve coragem de trazer mais provas. Ela mostrou prints das redações da Sarah para a faculdade, datadas de 2 semanas antes do Jake morrer. A Sarah já escrevia sobre perder alguém para um distúrbio alimentar, antes mesmo do Jake ir ao lago. Era assustador ver o quanto tudo já estava premeditado. Ela montou a própria história de vítima, ao mesmo tempo em que empurrava o Jake para o fundo do poço. O aniversário do Jake se aproximava, e eu sabia que precisava agir antes do show da Sarah no memorial. Ela preparou uma vigília à luz de velas, cheia de discursos sobre autoestima e masculinidade tóxica. Era de dar nojo tanta hipocrisia. Ela queria ganhar em cima das mesmas inseguranças que usou para destruir o Jake. A comunidade começou a perceber o padrão. A Sarah mirava nos meninos mais frágeis para alimentar o próprio ego. Ela se nutria do sofrimento dos outros, juntando troféus e histórias para conquistar atenção e simpatia. Os pais começaram a conversar entre si sobre como proteger os filhos de manipuladores emocionais, não só de agressores físicos. Percebi que a verdadeira vitória seria impedir que a Sarah fizesse novas vítimas, não destruí-la. O foco deixou de ser vingança e virou proteção. Cada família alertada, cada possível vítima poupada, esse seria o legado do Jake. Talvez a Sarah nunca pagasse na justiça, mas poderia ser exposta e afastada dos mais vulneráveis. Quando ela tentou me provocar num evento da escola,
Respondi com calma e elegância. Ela soltou comentários cruéis sobre a suposta fraqueza do Jake, tentando me tirar do sério e reforçar a versão dela. Só registrei o que ela falou sem perder a compostura. O público percebeu o teatrinho, enxergou a maldade por trás da encenação. A direção da escola, nos bastidores, já se preocupava com a influência da Sarah sobre os alunos que estavam passando por momentos difíceis. Mesmo sem poder agir oficialmente, começaram a discutir formas de lidar com o bullying psicológico. Os administradores passaram a treinar os professores para identificar comportamentos predatórios entre os estudantes. A verdade veio à tona quando várias famílias começaram a compartilhar histórias parecidas. Os relatos eram dolorosamente semelhantes. Meninos vulneráveis eram escolhidos, destruídos emocionalmente e descartados assim que a Sarah se cansava do sofrimento deles. Pais que antes tinham vergonha de expor a situação acabaram encontrando força para falar. O evento beneficente em homenagem a Sarah quase foi cancelado depois que os organizadores descobriram o prazer dela em colecionar troféus. Alguém divulgou uma foto em que ela posava com o moletom do Jake e outros pertences das vítimas, espalhou pelas redes, mostrando a Sarah cercada como uma caçadora exibindo as peles das presas. O lugar desistiu de dar suporte ao evento. Desesperada, ela veio até mim com uma proposta. Devolvia o moletom do Jake se eu parasse de expor o comportamento dela. Tentou bancar a arrependida, mas o olhar continuava frio, calculista. Gravei toda a conversa, inclusive a parte em que admitiu nunca ter sentido remorso pela morte do Jake, só incômodo por ter que manter a encenação do luto. As provas contra ela só aumentavam. Vítimas antigas tomaram coragem para se manifestar. Pais compartilharam histórias que antes guardavam por vergonha. Professores começaram a ligar episódios que achavam isolados. O verdadeiro alcance do comportamento predatório da Sarah finalmente apareceu. Foram anos escolhendo meninos frágeis, ganhando a confiança deles e depois acabando com eles psicologicamente, só por diversão. Cada revelação aumentava a vontade da comunidade de proteger os próximos. O poder da Sarah sempre foi o anonimato, a incredulidade das pessoas diante da possibilidade de uma adolescente ser tão cruel de propósito. Quando a máscara caiu, a influência dela sumiu. Não dava mais para agir à vontade numa comunidade que agora sabia quem ela era de verdade. A urgência para reunir provas aumentou quando o prazo da bolsa de estudos da Sarah se aproximou. Ela se colocou como a namorada enlutada que perdeu o primeiro amor para a masculinidade tóxica e a cultura da dieta. O texto dela sobre a morte do Jake já tinha até vencido prêmios. Eu sabia que o memorial seria a última chance dela encenar e consolidar a própria narrativa para as comissões da faculdade. Naquela quinta-feira de manhã, recebi uma ligação inesperada da direção. Queriam conversar sobre o evento beneficente. Na reunião estavam o diretor Henderson, 2 integrantes do conselho escolar e o advogado do distrito. Tinham recebido várias denúncias sobre as arrecadações da Sarah. Pais começaram a questionar o paradeiro do dinheiro. Não podiam cancelar o evento sem provas de irregularidade, mas estavam atentos. Os preparativos da Sarah para o memorial do Jake se intensificaram. Ela recrutou o pessoal do teatro para ajudar, convenceu o coral a cantar e até conseguiu cobertura da imprensa local. As postagens dela nas redes sociais aumentaram, todas milimetricamente pensadas para gerar comoção. Publicou fotos antigas com o Jake, sempre cortando as partes em que dava para ver o desprezo dela. O quadro do David Chen só piorava. A irmã dele me mandou foto às 3 da manhã, mostrando ele subindo as escadas do estádio da escola. Ele já tinha perdido uns 20 quilos em 6 semanas. Quando os pais finalmente chamaram Sarah para conversar, ela encenou direitinho o papel de namorada preocupada, demonstrando apoio e, ao mesmo tempo, insinuando que o problema de David era a falta de força de vontade. Fiquei no carro só observando enquanto ela abraçava a mãe do David e, minutos depois, já mandava mensagem criticando a falta de esforço dele. Mas tudo mudou por causa de uma descoberta inesperada. O irmão mais novo do Trevor, que gostava de gravar os treinos de basquete para montar vídeos de melhores momentos, encontrou uma gravação antiga enquanto revisava seus arquivos. No áudio, Sarah aparecia instruindo Trevor, com todas as letras, sobre como humilhar Jake. Ela tinha roteirizado as falas, planejado o timing e ainda sugerido que filmassem para depois postar nas redes sociais. O menino, assustado com o que o irmão tinha virado, levou a gravação para os pais. Dona Miller me ligou na hora. Ela foi tirar satisfação com o Trevor e ele não aguentou. Desabou. Contou que Sarah o ameaçava destruir a reputação dele se ele não fizesse tudo o que ela pedia. Guardava prints de conversas em que ele admitia ter colado nas provas, fotos dele em festas bebendo. Era sempre assim. Ganhava a confiança, juntava provas, usava quando precisava. Me reuni com outras famílias do nosso círculo. Já tínhamos relatos de 7 meninos diferentes que passaram pelas mãos da Sarah nos últimos 3 anos. O padrão era o mesmo. Ela mirava nos garotos inseguros, geralmente mais retraídos ou acima do peso. Fazia com que se sentissem únicos no começo e depois vinha a destruição, humilhação pública e um troféu guardado. 2 dias antes do evento em homenagem ao Jake, Alexandra não aguentou mais ver Sarah armando outra encenação. Me mandou tudo. Anos de mensagens em que Sarah se gabava das próprias conquistas, detalhava planos de manipulação e até mantinha um sistema de classificação das vítimas. Jake era o grande troféu, ela escreveu. O único que conseguiu destruir de verdade. Sarah percebeu que estava encurralada e apareceu na minha casa sem avisar.
com David Chen esperando no carro. Veio tentar negociar. Disse que devolveria o moletom do Jake e cancelaria o memorial se eu parasse de espalhar mentiras sobre ela. Quando neguei, ela deixou cair a máscara. Riu contando como foi fácil destruir o Jake, como ele parecia frágil e implorando para ser aceito. Gravei tudo. No dia seguinte, David Chen passou mal durante a corrida de manhã cedo, desmaiou e foi parar no hospital. Descobriram que ele estava tomando combinações perigosas de remédios para emagrecer e suplementos. No hospital, ele finalmente contou tudo aos pais. A Sarah não parava de me mandar mensagem, mandava foto de modelo fitness e perguntava por que eu ainda não parecia com eles. As mensagens eram frequentes, calculadas para minar a autoestima dele. Trevor, atormentado pela culpa, contou tudo para os pais. As ameaças da Sarah, as manipulações, os outros meninos que ela perseguiu. Mostrou gravações escondidas em que ela falava da coleção de troféus de cada vítima. Ela guardava tudo numa caixa embaixo da cama com etiqueta de data e nome, como se fossem recordações de crime. Eu e os Millers fomos direto para a direção da escola. Apresentamos as provas, gravações, prints, depoimentos. O diretor ia ficando mais pálido a cada nova revelação. O padrão estava ali, escancarado. Não dava mais para fingir que não era nada, não com David Chen hospitalizado e Jake morto. Os pais da Sarah chegaram em menos de 1 hora depois de chamados. Vi pela janela quando a Sra. Thompson desmontou lendo as mensagens sobre Jake, e o Sr. Thompson precisou sair da sala ao ouvir a gravação da filha rindo da morte dele. Eles tinham criado um monstro sem perceber. O evento beneficente foi cancelado naquela tarde, oficialmente por motivo logístico, mas logo a notícia correu entre os pais. Sarah tentou reverter a narrativa nas redes, dizendo que estava sendo perseguida por viver o luto de outro jeito, mas Alexandra já tinha soltado os prints. Outras vítimas surgiram. A verdade se espalhou mais rápido do que Sarah conseguia manipular. No último suspiro de desespero, ela postou um vídeo dizendo que estava sendo tão atacada que pensava em se machucar. Mas dessa vez ninguém caiu. A comunidade já tinha visto demais. Pais que perderam filhos para a crueldade dela não se deixaram manipular. Profissionais foram acionados para garantir que ela recebesse acompanhamento, mas o papel de vítima tinha acabado. O conselho escolar fez reunião de emergência. Implementaram novas políticas para lidar com bullying psicológico. Obrigaram professores a denunciarem abuso emocional e criaram sistemas para apoiar alunos vulneráveis. Não deram o nome de Lei Jake, mas todo mundo sabia de onde tinha vindo. Era mudança de verdade, não o ativismo de fachada que Sarah fingia. Quando abriram as inscrições para a faculdade, o castelo de cartas da Sarah desmoronou. As universidades começaram a questionar o fundo memorial, o evento cancelado, as histórias mal contadas. As bolsas sumiram. O futuro que ela tentou construir em cima da destruição do Jake virou pó. Trevor deu depoimento no conselho escolar, detalhou como ela escolhia as vítimas, isolava dos amigos, minava a autoestima delas aos poucos. Admitiu sua própria culpa, mas contou também das ameaças que sofria. O depoimento dele ajudou outros meninos a perceberem que não estavam sozinhos, nem eram fracos ou loucos. A coleção de troféus da Sarah veio à tona quando os pais revistaram o quarto dela. Dezenas de itens tirados dos garotos que ela perseguiu. Moletons, relógios, uniformes de time, anéis de formatura, todos etiquetados com data e um apelido cruel. O moletom do Jake estava no topo, com a etiqueta "Menino do treino, o melhor até agora". Os pais devolveram tudo para as famílias, sem conseguir esconder a vergonha. A resposta da comunidade foi firme, mas equilibrada. Sarah passou a ser ignorada nos eventos, nas festas, nas atividades. Não porque alguém combinou, mas porque todo mundo sabia quem ela era. O poder dela sempre foi no escuro. À luz do dia, era só uma adolescente cruel sem vítima nenhuma. David Chen foi se recuperando aos poucos. Os pais dele buscaram tratamento de verdade, não o teatro que Sarah montava. Ele depôs numa reunião do conselho escolar sobre as manipulações, as mensagens sem fim, sobre como a Sarah fazia ele acreditar que morrer era melhor do que decepcioná-la. A coragem dele encorajou outras vítimas a se manifestarem. Voltei ao trabalho aos poucos, e com o tempo minha vontade de vingança deu lugar à prevenção. A rede de pais que montamos virou referência para outras escolas. Criamos materiais para reconhecer comportamentos predatórios, apoiar vítimas e evitar que novas tragédias acontecessem. Não era o legado que eu sonhava para o Jake, mas era a chance de salvar outros meninos. A Sarah até tentou estudar numa faculdade comunitária, mas a fama chegou antes dela. Avisos circularam nas redes, postagens de alerta pipocaram em fóruns universitários. Ela não conseguiu escapar das consequências. Os pais acabaram levando-a para uma clínica de reabilitação em outro estado, finalmente reconhecendo a gravidade dos problemas da filha. O moletom voltou para mim pelas mãos dos Thompsons, limpo, dobrado com cuidado e entregue junto com uma carta de desculpas. Segurei aquele moletom por um bom tempo, lembrando do sorriso do Jake quando comprou, antes de a Sarah transformar aquilo em símbolo de desprezo. A mancha de ketchup saiu, mas as lembranças ficaram. No aniversário de 18 anos do Jake, fizemos um memorial diferente. Ex-vítimas da crueldade da Sarah se reuniram para dividir histórias e se apoiar. David Chen falou sobre recuperação. O Trevor pediu desculpas pelo que fez. Outros meninos finalmente tiveram coragem de contar o que passaram. Não era o espetáculo que a Sarah planejou,
mas era autêntico. O fundo de bolsas que criei em nome do Jake passou a ajudar estudantes que sofreram bullying psicológico. O primeiro contemplado foi um garoto de uma escola vizinha que tentou se matar depois de passar por tormentos parecidos. Ele sobreviveu, diferente do Jake, mas carrega as mesmas cicatrizes. O fundo bancou terapia, apoio e uma nova chance de recomeçar. A última mensagem da Sarah para mim chegou pelo programa de terapia, um pedido de desculpas cuidadosamente redigido, nitidamente orientado por profissionais. Dizia entender o estrago que causou, dizia sentir remorso, mas até nesse pedido não conseguiu deixar de mencionar como a morte do Jake tinha atrapalhado a vida dela na faculdade. Tem gente que nunca muda de verdade. As famílias da nossa rede seguiram se reunindo todo mês. A gente acompanhava possíveis predadores, dava suporte a alunos em risco e trocava informações. O que começou como minha busca desesperada por justiça, virou uma comunidade focada em proteção. A morte do Jake expôs uma predadora, mas, mais do que isso, serviu de escudo para futuras vítimas. De pé diante do túmulo do Jake, com o moletom que recebi de volta, finalmente me permiti viver meu luto de verdade, não só pelo meu filho, mas por todos os garotos que a Sarah destruiu, pelos inocentes que ela roubou, pela confiança que ela usou como arma. O moletom foi enterrado com o Jake, não como troféu da crueldade dela, mas como símbolo do valor dele, finalmente reconhecido e honrado. Os efeitos desse abalo duraram meses. Os professores ficaram mais atentos, os pais começaram a observar melhor, os alunos aprenderam a identificar manipulações. A comunidade aprendeu uma lição dolorosa com a história do Jake, mas aprendeu de verdade. Nenhuma outra criança passaria pelo que ele passou, não se dependesse de nós. Ver a Sarah internada não trouxe satisfação, só alívio. Ela estava recebendo ajuda, querendo ou não. A coleção de troféus dela foi devolvida às famílias das vítimas. A imagem impecável que ela cultivava desmoronou. Ela deixou de ser ameaça para meninos vulneráveis em busca de aceitação. Só isso já valia a pena. Guardei o diário do Jake e as provas que juntamos, não por rancor, mas como lembrete de que predadores nem sempre têm cara de monstro. Às vezes, são meninas bonitas, adolescentes, que sabem exatamente como identificar e explorar a fragilidade dos outros. Às vezes, os piores agressores são aqueles que convencem todo mundo de que são vítimas. O grupo de apoio das vítimas da Sarah cresceu além dos nossos muros. Outras escolas nos procuraram, contando histórias parecidas. Criamos recursos online, sinais para se atentar, estratégias de intervenção. A história do Jake virou alerta, mas também ponto de partida para a mudança. A morte dele ganhou sentido, ainda que o preço tenha sido alto demais. Um ano depois, David Chen correu uma prova de 5 quilômetros para arrecadar fundos para campanhas de conscientização sobre transtornos alimentares. Recuperou o peso saudável, reencontrou a autoestima e aprendeu a se valorizar pelo que é, não pelo que pensam dele. Correu usando uma camiseta com a foto do Jake, homenageando o amigo que morreu antes que alguém enxergasse o perigo. O Trevor correu ao lado dele, tentando se redimir com atitudes, não só palavras. As mudanças na comunidade foram discretas, mas profundas. Os pais passaram a conversar de verdade com os filhos sobre manipulação emocional. Professores receberam preparo para identificar abuso psicológico. Alunos entenderam que crueldade, disfarçada de sinceridade ou não, continua sendo crueldade. A cultura que permitiu que a Sarah prosperasse foi pouco a pouco dando espaço para uma que protege os mais frágeis. Passei a entrar menos no quarto do Jake, mas deixei tudo como estava. Um santuário não da morte dele, mas da vida que teve antes de cruzar com o veneno da Sarah. A bola de basquete continuava no canto. Os livros permaneciam na escrivaninha, prova de um menino feliz antes de alguém fazer ele acreditar que não era suficiente. O último depoimento foi do Kevin, a primeira vítima conhecida da Sarah, ainda no ensino fundamental. A família dele havia se mudado, mas ele soube do Jake pelas redes. Voltou de avião só para contar sua história, para somar sua voz ao coro dos sobreviventes. Tentou tirar a própria vida aos 13 anos, depois de meses de tortura da Sarah. Sobreviveu, mas carrega as marcas. Sua presença fez todos entenderem que o Jake não foi a primeira vítima dela, apenas a mais devastada. Enquanto escrevo isso, a Sarah continua em tratamento. Os pais a visitam todos os meses e também fazem terapia. Eles aceitaram a responsabilidade por terem permitido o comportamento dela, ignorado os sinais de alerta e priorizado o sucesso da filha em vez da segurança dos outros. Agora, a fundação deles financia programas de prevenção ao abuso psicológico nas escolas. O moletom está com o Jake agora, enterrado ao lado dele numa pequena cerimônia com a família. Já não é símbolo da crueldade da Sarah, e sim da verdade do Jake, que ele era perfeito do jeito que era, que merecia amor sem precisar mudar, que ninguém tinha o direito de destruí-lo por diversão. A mancha saiu, mas o amor ficou. Nossa comunidade aprendeu da forma mais dura que monstros nem sempre aparecem como imaginamos. Às vezes, eles chegam sorrindo, se mostram prestativos, oferecem apoio só de fachada, e enquanto fingem ser as vítimas da história, acabam destruindo vidas. Mas também entendemos que, quando a verdade finalmente vem à tona, ela tem um peso enorme. Vimos que uma comunidade pode sim proteger quem mais precisa e que a decisão de um pai de não deixar a morte do filho virar vantagem para um predador pode de fato provocar mudanças concretas. O verdadeiro legado do Jake não é aquele memorial todo teatral que a Sarah quis criar.
O que ele deixou está no sorriso cheio de vida do David Chen, na vontade do Trevor de buscar redenção, nas novas políticas que cuidam dos alunos mais vulneráveis, nos pais que hoje enxergam os sinais de perigo, nas vítimas que agora conseguiram encontrar sua voz. Ele se foi achando que não era suficiente, mas sua partida provou que ele foi muito mais do que pensava. Ele virou um alerta, um escudo, alguém que abriu caminho para os outros. Tem dias em que ainda acordo esperando ver o Jake fazendo flexões no galpão. O luto não foi embora, só mudou de jeito, mas saber que a Sarah não pode mais machucar ninguém, que outras possíveis vítimas estão a salvo, que a morte do Jake expôs de vez uma predadora e protegeu quem precisava, isso traz uma certa tranquilidade. Não é felicidade e nunca vai ser, mas é um senso de propósito, e por enquanto isso já é suficiente.